Irmãos, este tema de vir a Cristo, convidados por Ele, para ser aliviado do seu cansaço, do seu estresse, de tudo que está sobrecarregando a sua vida. É um tema bem significativo para nossos dias. Nós estamos vivendo em dias em que a responsabilidade que a gente aceita, assume, para viver num nível tão distinto do nível que meus pais viveram. Meu pai nasceu na Massachusetts, bem no interior. Ele viveu junto com meus avós, com pomar de maçã. Então era de cultivar, de cortar lenha para aquecimento, porque é muito frio naquela região, cortar gelo, que não havia geladeiras, carregar e vender esse gelo para ser usado no verão. Imagina, guardar um pedaço de gelo, maior possível, e ainda tinha valor para colocar na caixa de gelo, que era chamado. 1901, 2, 3, naqueles dias por aí. A vida dele era muito assim, sem estresse. A gente tinha seu trabalho a fazer, mas era muito diferente de viver em Brasília hoje. A minha mãe viveu numa pequena fazendinha de vários acres em Carolina do Norte. Tinha algumas vacas, tinha uma terra de algodão, que produzia algodão, tinha também aquela região que se produzia aquilo que ia se comer no verão e no inverno. Criava uns porquinhos, criava 3, 4 vacas, vida tranquila. Imagina essa vida hoje em Brasília. Muito diferente. Portanto, me parece que talvez este versículo tenha alguma coisa a nos ensinar de como viver tranquilamente, aliviados, carregando o jugo de Jesus, jugo canga, né, de Jesus. Vamos ler o texto novamente, de Mateus, capítulo 11, e versículos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar, irmãos, pedindo que Deus fale conosco de uma maneira viva e eficaz, e para que realmente sua vida fique livre de cansaço e de estresse, porque é isso que eu entendo que o texto foi desenhado para produzir. Senhor, com muita gratidão, chegamos a Ti para agradecer que durante quase 2000 anos estas palavras tão importantes na palavra de Deus foram preservadas até os nossos dias. Muito obrigado pelo convite de Jesus. Convite para todo mundo que vivendo nessa corrida moderna, saiba
onde pode encontrar um verdadeiro descanso, dormir tranquilamente à noite, acordar sem estresse e realmente alegrar-se no seu papel, seu trabalho, para a tua glória. E para aqueles, Senhor, que estão envolvidos no ministério, que eles também possam ver essa ajuda da parte do Senhor, essa bênção dEle, a tornar aquilo que nós fazemos de valor eterno, Senhor. Porque uma das nossas preocupações é que aquilo que nós fazemos não tem valor além desta vida. Portanto, rogamos tua ajuda, tua bênção, orientação e, principalmente, que Deus fale para a glória dEle a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa noite eu queria dar particular atenção a essa frase: aprenda de mim que eu sou manso e humilde. A mansidão e a humildade de Jesus Cristo era parte de sua subordinação ao Pai. Era parte de sua vinda e encarnar-se com o corpo humano. E ser discípulo dele, seguir a Jesus, é aprender com ele a nos rebaixar, viver humildemente em dependência dele. É tão importante, irmãos, que nós entendamos a importância de humildade na vida cristã. Para quem que não é cristão, humildade não é uma virtude. Os gregos, eles eram muito contra hubris. Hubris é uma espécie de arrogância. Aquelas pessoas que tomam uma importância maior do que realmente eles têm e exigem que as pessoas quase venham adorar. Não é isso que está em mente aqui. O que está em mente aqui é colocar-se como essa frase que Jesus ensinou logo que ele encontrou seus discípulos e convidou eles a segui-lo, em capítulo 4 de Mateus, a segui-lo, e subindo o monte, vem esse monte de gente, primeiro versículo, mas Jesus não ensina eles, ele ensina os seus discípulos. Em outras palavras, o seu interesse é que eles entendam que seguir a Jesus significa aprender com ele as certas atitudes e virtudes que são essenciais ao discipulado e, juntamente com esse aprendizado, que eles sejam pessoas descansadas. Vamos olhar, portanto, em Mateus 4. Mateus 4 trata desse convite de alguns dos discípulos que lá no lago de Galileia estavam pescando. Jesus chega lá e convida vocês, venham comigo. Eles ganhavam a vida tirando o peixe desse lago maravilhoso, que qualquer pessoa que quiser ir conosco em janeiro vai ver. Haverá conferências lá da Rádio Transmundial, graças a Deus, dias 3 a 12 de janeiro. Capítulo 4, versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: siga-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. O conceito de discipulado na época de Jesus era:
justamente que a gente se tornava um seguidor de um mestre tempo integral. Eles agora vão largar fonte de renda. Não vão ter nenhuma certeza que seus familiares vão ter condições, sem o trabalho deles, a sustentá-los. Era um ato de fé de se colocar à disposição desse mestre. Como Jesus já tinha sido indicado para esses discípulos, esses irmãos, por João Batista, eles já conheciam Jesus, conhecia que ele era uma pessoa tremendamente importante. Aliás, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, como nós lemos no capítulo 1 de João. Portanto, quando Jesus convida estes homens a segui-lo, eles têm uma certa razão para confiar, se já confiavam em João Batista, que essa mudança de mestres para Jesus teria um benefício para eles. E, de fato, ele estava preparando o caminho para se tornar entre as pessoas mais famosas da história. Eles não sabiam disso, não fizeram com isso em mente. Simplesmente eles querem seguir para quê? Para aprender a ser como o Mestre. Por que Jesus veio ao mundo? Por que ele morreu na cruz? A resposta bíblica é que aqueles que Deus conheceu de antemão, pré-conheceu, aqueles que foram antes da fundação do mundo, na mente de Deus, para se tornarem filhos dele, que essas pessoas sejam como seu filho. Dr. Vernon Grounds, um amigo pessoal, diretor do seminário de Denver, quando ele veio para o Brasil, em Águas de São Pedro, São Paulo, ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, que Deus gostava tanto do seu filho, que ele queria muitos filhos semelhantes a esse filho. Então, essa escolha, esse pré-conhecimento de Jesus, essa predestinação de Romanos 8, versículo 29, para que sejam pessoas como ele, está por trás desse convite também de Mateus 11, versículos 28 a 30. Aprender de mim. A diferença, como falamos ontem à noite, queremos reiterar esta noite, que o discipulado não é ser aluno. Significa ser mais imitador, é receber uma carga mental, uma maneira de pensar, uma maneira de viver diferente, por ter Jesus Cristo como seu mentor, como sua referência. Porquanto, o que surge nesse texto é que, quando eles foram convidados, eles não hesitaram, imediatamente, sem perguntar como que vamos sobreviver, o que vamos comer, como que é essa vida, porque a gente nunca toma uma decisão assim na vida, normal. Agora eles vão ficar totalmente dependentes de Jesus. E, aparentemente, nunca mais eles tiveram dificuldades em saber o que iam comer. Sempre foi providenciar o necessário para eles sobreviver. Havia mulheres que ajudavam até com a cozinha e tudo mais, enquanto eles ficavam dormindo lá fora e conversando uns com os outros. Mas a ideia principal é isto, que eles têm uma verdadeira lealdade e dependência do Senhor Jesus. Como que isso funciona hoje? Essa é a pergunta. Como uma pessoa vive descansado
que fica sobrecarregado, estressado, obviamente, confiando que Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre, vai não somente suprir suas necessidades, mas que Ele também vai moldar sua vida para que você cumpra o propósito da sua criação. Isto é, que você vai ser um filho como Jesus, uma filha como Jesus. Como que isso vai acontecer? Lá no Monte das Bem-aventuranças. Quem vai para Israel vai subir aquele alto que tem essa linda vista do lago embaixo, das alturas de Golã, do outro lado, e lá está Jesus, falando para os seus discípulos, enquanto a multidão está esperando, mas quando que Ele vai pregar para nós? Quando que Ele vai repassar seus ensinamentos para nós? Ou quando que Ele vai fazer algum milagre? Que muitos estavam lá esperando que Jesus fizesse algum milagre. Mas Jesus achou mais importante gastar esse tempo com os seus discípulos. Para ensinar o quê? A felicidade, a bem-aventurança, a alegria de ser discípulo dele e ser moldado na imagem de Jesus Cristo. Então, se tem capítulo 5 aberto na sua Bíblia, vamos dar nossa atenção esta noite a essas qualidades, principalmente de humildade, mansidão e simpatia. Essas três palavras esta noite. Em primeiro lugar, Makarios, essa palavra traduzida aqui, que inicia todos esses 8, chamado bem-aventurança. Makarios significa abençoado, feliz, alguém sem estresse, uma pessoa que está com aquele sentimento de shalom, palavra hebraica que significa bem-estar. A gente está bem. Nós temos pessoas aqui esta noite que se sentem bem, saúde está perfeita, o salário é mais do que suficiente, a esposa é uma pessoa dócil, não está brigando o tempo todo, criticando. Em outras palavras, a vida é perfeita. Se sua vida não é exatamente assim, tem algumas dificuldadezinhas, essa palavra Makarios é uma promessa relativa a como sua vida possa ser essa vida aliviada, descansada e longe de ser sobrecarregada. Como? Sendo transformado de nossa natureza adâmica, babilônica, para ser uma pessoa na imagem de Cristo. Porque Ele foi humilde, Ele foi manso, Ele foi de muita simpatia com as pessoas que sofrem. Pobreza de espírito ou em espírito é um pouco complicado para nós. Temos uma ideia que ser rico em espírito seria um fariseu. O fariseu que, em João, diz: este povo que não conhece a lei, seja amaldiçoado. Em outras palavras, o fariseu que gastava tanto tempo para cumprir a lei, quando eles olhavam para esse povo que não estava guardando o sábado, não estava vivendo essa vida carregada, sobrecarregada, que Jesus, em Mateus 23, denuncia
Aquele poço que coloca fardos em cima do povo. Porque o povo olhava para o fariseu e alguns saduceus e sacerdotes como as pessoas mais consagradas, eram os santos das suas dias, do seu tempo. Jesus tira esse quadro, vai mostrando e focando em aqueles que são verdadeiramente felizes, são aqueles que são pobres em espírito. Significando que eles aceitam de bom grado que a avaliação que Deus faz de nós é uma avaliação correta e não uma avaliação que você diz, você não me viu corretamente. Eu não sou assim, uma pessoa pecaminosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa que anda tropeçando, cambaleando. Longe disso. Eu sou uma pessoa rica. Os irmãos lembram dessa parábola de Lucas 18, que Jesus quis explicar esse conceito de pobreza em espírito. Aqui tem 2 homens que vão para o templo para orar. Num lugar bem prominente, o fariseu ora desse jeito: te dou graças, ó Deus, que eu não sou como os outros, nem com esse publicano aí, um fiscal corrupto. Eu dou meu dízimo de tudo, inclusive as plantinhas que crescem no meu jardim. Eu jejuo 2 vezes por semana. Todas as regras eu guardo. Enfim, ele está simplesmente dizendo, Senhor, olhe para mim. Eu não sou justamente o tipo de filho que você quer? E com certeza Deus disse que não. E lá está aquele publicano, que por motivos que nós não sabemos, Jesus não falou, está com uma tremenda carga de culpa. Mesmo sem ser mandado para a prisão, por causa de uma corrupção de mensalão na época, ele está cheio de essa convicção: eu tenho rebelado contra Deus, eu não tenho feito o que eu deveria ter feito. Oh Deus, ele bate seu peito em sinal de contrição. Oh Deus, tenha misericórdia de mim. Pobreza de espírito é de uma pessoa necessitada de perdão. Humildade, no sentido de espírito, portanto, tem a ver com nossa apresentação diante de Deus. Quando nós chegamos a Jesus, como aquele jovem rico, e ele se coloca diante de Jesus e diz, o que eu tenho que fazer para receber vida eterna? E Jesus lhe dá uma palavra sobre a lei, toda essa lei eu tenho guardado. Então só faça isso, vai vendo tudo que você tem, dá para os pobres e você venha e me siga. Só que ele não tem nenhum interesse em fazer isso. Por quê? Porque ele acha que tudo que ele tem feito é muito mais do que os outros fazem. Ele, como aquele judeu, e eu fiquei meio chocado quando cheguei em Jerusalém, que sabia que tem um elevador de sábado. Os irmãos sabem que esse elevador não precisa gastar sua energia para apertar um botão. Esse elevador para em todos os andares. Então, se você é gentil e não se importa em apertar, nunca vai entrar nesse elevador, porque vai demorar 5 minutos para subir. Mas o judeu, consciente, com muita consciência de que ele não pode trabalhar no sábado, ele vai entrar lá e ficar longe daqueles botões lá do elevador. Amados irmãos, seguir a Jesus é tão diferente de imaginar
que nós estamos agradando a Deus por nosso próprio esforço. Que nós podemos ser alguém que é semelhante a Jesus, sem que Ele coloque seu Espírito dentro de nós e crie em nós um sentimento de dependência, de pobreza de espírito. Pobreza é realmente que a minha filha veio um dia de junho, muito frio em São Paulo, dizendo, vão levar cobertores, vão levar roupas. Tem vários daqueles jovens que estão no Mocó é um daqueles viadutos, onde eles se instalam, e chegou a policiais e amontoaram todos esses trapos imundos, jogaram álcool e queimaram tudo. E eles estão tremendo de frio. Pobreza é quando você não tem nada que você pode oferecer para Deus. E dizer, Deus, olha para isso. Veja como eu sou pessoa realmente segundo o teu coração. Eu sou um... E aí vai falando. Eu tenho muito experiência interessante falando com as pessoas. Muitas vezes sou motorista de táxi, quando estou indo para o aeroporto, voltando. E quando a gente começa a falar de uma pessoa precisar de Cristo, de chegar a Ele, receber perdão, eles sempre, mas sempre, acho que nunca houve uma exceção, começam a falar que são pessoas boas. Eles têm uma riqueza espiritual. E uma riqueza de não ter feito certos crimes que normalmente colocam a pessoa na prisão. E como eles não cometem esses crimes, eles acham que Deus deve olhar para eles achando que eles são muito semelhantes ao seu próprio filho. Não é o caso, não. Deus está olhando muito mais profundamente para a sua vida, a minha vida. Para nós ficarmos naquele descanso do Senhor, nós temos que começar como uma entrega de toda a nossa riqueza espiritual para receber uma riqueza da parte dele. Que interessante aquele texto de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9. Não sei se lembram como que Paulo coloca esse versículo aqui. 2 Coríntios 8, 9. Vocês conhecem a história de Jesus. Vocês conhecem a graça de Jesus, que sendo rico, se fez pobre por nós. Pobre em que sentido? Obviamente, em repassar uma justiça para nós que nós não tínhamos. De maneira que nós que somos tão carentes, nós que não somos nada, a não ser aquilo que Deus nos dá em termos de graça. Daí Ele troca lugar conosco, sua riqueza passa para nós, e nós passamos para Ele nossa pobreza. Então, nossa riqueza em Cristo, esse Macarias, essa bênção de sermos donos do reino, porque deles é o reino, que o diz o texto, aqueles que são pobres de espírito, recebem da parte de Deus motivos para muita alegria. Quando Martinho Lutero estava morrendo, os irmãos talvez não sabem que era uma pessoa de consciência muito sensível. Ele gastava 1 hora tentando lembrar de todos os pecados dentro do mosteiro para falar para seu confessor. E depois de confessar tudo que ele podia lembrar, ele deixando de confessar, lembrava de outra coisa, e aí, o que faço agora?
Mas quando ele soube o que diz Romanos 1, versículo 17, que a justiça de Deus se manifesta para todos aqueles não que produzem essa justiça requerida por Deus, mas essa justiça que Ele dá para nós, de maneira que quando ele chega no fim da vida, seus amigos perguntam: essas doutrinas que o senhor tem ensinado, como que funcionam nas últimas horas da sua vida? Ele diz: funcionam perfeitamente. Alegria, macárias, bem-estar, mesmo morrendo. Em outras palavras, todo aquele medo do purgatório, das chamas do inferno, porque ele era pecador, e ele sabia que não tinha produzido a justiça que Deus requer, foi uma justiça que ele passou para esse pobre homem, chamado Lutero, Martinho Lutero. Jesus Cristo é nosso exemplo em termos de humilhação. Dá uma olhada rápida em capítulo 2 de Filipenses. Filipenses é um hino que foi escrito primeiramente em aramaico e depois traduzido, provavelmente traduzido para grego, que Paulo cita aqui na língua grega e agora traduzida para português. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, palavra escravo no original, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Todos aqueles passos na vida, na encarnação de Jesus, são para ele rebaixar, até chegar a ser crucificado nu naquela cruz em Gólgota. Essa humilhação é justamente o que Deus quer de nós, para nós ficarmos aliviados. Porque esse é o verdadeiro significado de humildade. Em que, em vez de se autodefender, autojustificar, receber o perdão que Ele nos oferece, através daquele perfeito Filho, eterno Filho divino de Deus, que em vez de seguir o caminho de Adão, tentando apegar-se a ser igual a Deus, uma vez que ele nasceu da Virgem Maria, que ele demonstrasse uma outra atitude, essa atitude de submissão total ao Pai. Portanto, esvaziar-se de si mesmo é o caminho da felicidade. Humilhar-se a si mesmo, ser crucificado com Cristo, como o apóstolo Paulo, que mandou que a gente sempre fique alegre no Senhor. Esse é o caminho do verdadeiro discipulado. O que isso quer dizer? Simplesmente que, quando uma pessoa aceita o Evangelho, quando se coloca à disposição do Senhor Jesus, Ele está dizendo: me transforme uma pessoa semelhante ao Senhor Jesus, em termos de humildade. Há um versículo, aliás, metade de um versículo, em 1 de João 4. Pode sublinhar na sua Bíblia, porque vale a pena. 4:17b. No dia de juízo, como Lutero teve que enfrentar, no dia de juízo, tenhamos confiança,
porque neste mundo somos como Ele. Bem-aventurados, aliviados, descansados, são aqueles que permitem que Deus, através do seu Espírito, transforme, torne você igual a Cristo, aqui no mundo. E no dia final, quando passar o vídeo da sua vida, o que vai aparecer lá, até que ponto nós representamos corretamente a humilhação de Jesus Cristo. A Bíblia está cheia de pessoas arrogantes, igrejas arrogantes como a igreja de Corinto. Mas o apóstolo Paulo entendeu completamente pela inspiração a necessidade de nós humilharmos como Jesus. Tem essa mesma mentalidade de Jesus, que, sendo Deus, não achou coisa importante procurar ser como Deus quando ele esteve aqui na terra. Muito bem, número 2. Bem-aventurados, felizes são aqueles que choram. Interessante, é quase desconhecido pessoas chorarem hoje em dia. A não ser por uma separação. Lá no aeroporto eu vejo pessoas derramando lágrimas, mas na igreja, nem pensar. Eu estive em Dublin, na Irlanda do Sul, em frente do púlpito onde o famoso Handel tocava o órgão, tinha uma cadeira. E disse, para que essa cadeira? Essa cadeira é para os penitentes. Penitentes há quanto tempo que não ocupa-se, ninguém se ocupa naquele, senta-se naquela cadeira? Deve ser uns 100 anos. Agora é só decoração. É isso mesmo, é decoração. Bem-aventurados aqueles que choram. Se mais lembrar que Jesus chorou 3 vezes nos evangelhos. Só menciona 3 vezes, deve ter chorado muito mais. Primeira vez quando está no túmulo de Lázaro. Por quê? Por causa da simpatia com aquelas irmãs, esses amigos que estavam chorando e gritando, mesmo que ele ia ressuscitá-los, porque Jesus estava olhando para frente, quando nós também vamos ver nossos entes mais queridos, um filho, uma esposa, irmão, sendo colocado no túmulo. Jesus chorou. João 11, 35. Segundo texto, Lucas, capítulo 19, 41. Jesus está descendo, e quem vai para Jerusalém, desce daquele Monte das Oliveiras, tem toda em plena vista a área do templo, e a cidade de Jerusalém está na sua frente, lá embaixo. Quando Jesus olhou para a cidade, diz o texto, ele chorou. As lágrimas começaram a correr do seu rosto. Terceira vez que ele chora é no jardim de Getsemane, em que o livro de Hebreus nos ensina, nos declara que Jesus derramou lágrimas, capítulo 5 de Hebreus, versículos 7 e 8. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Por que Jesus derramou lágrimas
lá no jardim de Getsemane. Unicamente porque ele sentiu aquela crise que eu deveria ter sentido quando eu pequei e quando ele estava pagando esse pecado. Jesus, então, está sentindo o arrependimento pelos pecados que agora estão, segundo Isaías 53, estão sendo amontoados nele, os pecados do mundo inteiro, de todas as gerações daqueles que recebem seu perdão. Jesus chorou por causa do pecado dos outros, porque ele não teve pecado nenhum pessoal. Amados irmãos, o discípulo é uma pessoa que simpatiza com aqueles que sofrem, que simpatiza com aquele casal que enfrenta aquela crise na vida, em que um deles caiu no adultério e a pessoa está profundamente arrependida. Eu recebi um e-mail, alguns anos atrás já, do amigo, não sei se alguém conhece ele. Eu não podia acreditar. Era uma pessoa de total confiança. Era pastor, lá em Londres. Eu tinha visto ele indo tão bem. E, de repente, separado da esposa. E essa frase, estou profundamente arrependido. Meus irmãos, quando a gente tem que acompanhar uma pessoa, talvez de sua própria família, e pior ainda, se for um dos seus cônjuges, você vai entender que o espírito de humildade, o espírito de Jesus, é sofrer com essa pessoa, mesmo que você nunca pensou em fazer uma coisa dessa. Mas reconhecendo na sua humildade que poderia ter sido eu. E orando sinceramente para a recuperação dessa pessoa. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Como que são consolados? Qual é o consolo de Jesus Cristo? É justamente o dia de Pentecoste, o dia em que essas pessoas pelos quais ele faleceu e morreu como sacrifício, estão recebendo e alegremente falando aos outros de sua grande alívio e descanso pelas suas almas. 10 minutos ainda, vocês aguentam? Falar sobre mansidão? Mansidão é outra característica de nosso Senhor Jesus. Se os irmãos abrirem a Bíblia para 2 Coríntios 10, Paulo faz um apelo para os coríntios pela humildade e mansidão de Jesus Cristo. 2 Coríntios 10, primeiro versículo. Os coríntios era, em geral, uma igreja de gente com aquela alegria de serem os melhores do mundo. Eu, Paulo, pela mansidão, pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Você vem para Jesus e quer saber o que eu tenho que ser para ser como Jesus. Como que meu discipulado, minha lealdade para Jesus vai ser de adotar as virtudes e as qualidades dele na minha vida. E certamente essa terceira qualidade, bem-aventurados os mansos, macarias são os mansos, porque eles herdarão a terra. Quer dizer muito simplesmente que você coloca todos os seus direitos
devolvendo para o Criador, de maneira que você agora vive em total submissão a qualquer decisão que Deus coloca na sua vida. Coisa mais complicada, queridos irmãos, é ser manso, contrário de vingativo, contrário a uma pessoa que gostaria de rever essa pessoa castigada por Deus por aquilo que ele fez em me ofender. Um caso interessante ocorreu lá em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O Jack Amand estava ensinando as bem-aventuranças. E um daqueles componentes do grupo teve uma crise de tosse, ele saiu, e quando ele estava, de fato, olhando, onde que eu deixei o carro? Deixei ali. E agora o carro desapareceu, sumiu. Enquanto está lá na reunião. Como era uma pessoa muito brava, ele está pensando como que ele vai matar esse indivíduo, que levou seu carro sem permissão. Ele volta para o grupo e, de repente, cai a ficha. Bem-aventurados são os mansos. Daí ele, se com uma certa espírito de cachorro com um rabo entre as pernas traseiras, disse: Deus levou meu carro. Carro dele. Não era meu carro, é o carro dele. Esse é o significado de mansidão. Qualquer ofensa, qualquer pecado cometido contra você, realmente é cometido contra o seu mestre, o Senhor Jesus. E como Ele está em controle da minha vida, eu já entreguei todos os meus direitos para Ele, a gente vai ver como que a coisa sai agora. Os irmãos sabem que a palavra de Deus ensina absolutamente, sem qualquer exceção, que Deus opera em todas as circunstâncias, Ele que faz com que todas as circunstâncias cooperem, trabalhem juntos para o bem daqueles que o amam. Ele não diz que todas as coisas que acontecem são coisas boas, muitas são pecaminosas, mas essas coisas que acontecem, que estão dentro do controle de Deus, simplesmente fazem parte dessa moldagem de nós colocarmos com essa estampa da imagem de Cristo. Isso se chama mansidão, quando você, em vez de reclamar, dá graça a Deus. Alguém chegou a falar com Charles Spurgeon, aquele pastor da maior igreja do mundo, em Londres, que fulano de tal era muito santo, muito consagrado, um homem de Deus mesmo. Spurgeon, que tinha um certo senso de humor, diz lá: pise bem duro no seu dedão. Se ele te abençoa, ele é santo mesmo. Mas se ele te xingar, ele não é tão santo como você está me dizendo. Em outras palavras, aquele espírito que se levanta em revolta contra alguém que nos trata injustamente. Problema sério. Todos nós temos uma tendência a querer nos justificar, a explicar por que eu fiz o que eu fiz. E se eu tenho certeza que eu agi corretamente, aquele outro indivíduo agiu contrário, incorretamente, injustamente, essa pessoa deve pagar. Casos, por exemplo, que aconteceu numa igreja de São Paulo, incrível. Um membro, irmão de outro irmão na fé, não era irmão na carne, emprestou talão de cheque para seu amigo. O
O amigo foi preencher todos os cheques, gastou tudo, e o coitado irmão teve que vender sua casa para pagar a dívida. Eu nunca ouvi uma caso dessa. Agora, como que ele sentiu, graças a Deus que eu passei esse vexame? Não sei, eu não falei com ele. Mas eu gostaria de saber como que ele reagiu. Como que eu reagi quando eu cheguei no aeroporto de João Pessoa, vários anos atrás, e o bilhete, a passagem, estava marcada para 7 horas, e eu cheguei 1 hora antes, e lá está o avião saindo. Perdi, não somente o voo, mas perdi também horário para chegar no outro lugar, para uma conferência. E eu fiquei assim, meio revoltado. E agora, o que vocês vão fazer? A culpa é de vocês, inteiramente, não é minha culpa. Eu cheguei 1 hora antes, que está aqui no bilhete. Não, mas é horário, mudança de horário, tudo isso. No fim, não adiantou nada tentar ser outra coisa do que manso e dizer que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Um dia nós chegamos em casa e a porta estava aberta. Nós sabíamos que tinha fechado a porta, a chave e tudo mais. Quando entramos na casa, o irmão sabe como que é quando a casa arrombada, né? É um excelente momento para saber que Deus está em controle de todas as coisas e dizer graças a Deus que eles levaram tudo que eu não preciso. Quando foi exatamente o contrário, é tudo que eu preciso que eles levaram. E as coisas que do lixo e tudo, eles não levaram. Eu tenho ideia que tem um curso na universidade para ensinar ladrões a pegar aquilo que vale a pena pegar. É uma bênção ter isso. Se você é abençoadamente manso, porque em vez de ficar cheio de estresse e ficar sobrecarregado, que como que eu vou pagar esse indivíduo que nem sei quem é, você começa a orar e abençoar esse indivíduo. Porque Deus usou ele na sua vida para ensinar o que meu pai aprendeu muito antes de mim. 1934, entrou numa loja de departamentos e voltou para casa, eu ainda lembro. 34. Nunca vi tanta coisa que eu não preciso. Nunca vi. É uma bênção, irmãos, ladrão entrar na casa. E não levou nada que eu realmente preciso, porque não levou minha salvação em Cristo. Não levou minha paz. Ele não levou minha fé. As coisas que valem infinitamente mais do que uma máquina fotográfica, um gravador e não sei quantas outras coisas eles levaram. Glória a Deus. Seguir a Jesus, aprender com Ele, é realmente complicado. Porque vai, como diz o pastor John Stott, antes de ele falecer, estamos na contramão de nossa própria natureza, de nossa cultura, estamos na contramão de tudo. E a próxima vez que você fica com raiva no trânsito, quando você descobre um erro do banco, qualquer que seja a ofensa, e você poder dizer, te dou muitas graças, Senhor, tu me abençoaste mais uma vez com esse problema, agora me dá a graça para saber como resolver. Em vez de a gente começar a tentar imaginar como você vai poder punir essa pessoa que lhe ofendeu.
Graças a Deus que as bem-aventuranças foram escritas e mantidas na Bíblia para quê? Para nós ensinarmos como ser discípulos e aprender com Jesus estas qualidades, os chamadas virtudes de Cristo. Porque se parar para pensar, Jesus Cristo realmente viveu dessa forma. Em vez de amaldiçoar as pessoas que o crucificaram, ele pede a Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles são ignorantes daquilo que estão fazendo. Eles não têm a mínima ideia quem era Jesus. Para eles era mais um criminoso. Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Portanto, esse é o caminho do discipulado e do alívio, o chamado descanso que Deus quer nos dar. Para os mansos, herança da terra. Qualquer pessoa aqui que perdeu um pedaço de terra, eu não sei como, aqui em Brasília pode ter sido fácil, né? Invasão, qualquer coisa que você perdeu. Se aquele MST chegou na sua fazenda, se tiver fazenda, tem que dar graças a Deus, né? Por quê? Porque Deus sabe como eu posso viver, que um dia eu vou ganhar a terra inteira. Vamos herdar a terra, gente. Por que nós estamos tão preocupados quando o tempo passa tão rápido? Você logo vai ser tão velho como eu, e logo lá está o buraco à frente, e você está com Cristo, e seu corpo está lá embaixo, e dizer glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, essa vida do discipulado, de seguir a Jesus, de aprender com Ele, é o tremendo desafio da vida cristã. Viver no lar, pais e mães, vivendo o exemplo diante dos filhos, marido e mulher, vivendo o exemplo de Jesus, um com o outro, lá no emprego, quando tem pessoas aproveitadores, oh Deus, ensina-nos a reagir e viver como Jesus, porque como Ele, somos nós no mundo. Obrigado, Senhor, por teu povo reunido aqui. Abençoa o dia de amanhã, dia do Senhor. Que nós possamos, Senhor, te alegrar em nosso louvor e gratidão, em nosso aprendizado com tua palavra. Faz com que tu sejas glorificado em toda a nossa vida. Te rogamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.